Ana Ruth, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem? Quem está entrando, testa o microfone, por favor. Quem está ligando o microfone, diga alguma coisa. Oi, Almir, é Lucila, boa noite. Oi, Lucila, você me ouve bem? Ouço. Ótimo, legal. Ouço sim. Também estou te ouvindo muito bem. Que bom. Pronto aí para mais um encontro. Tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom. O pessoal está chegando meio devagarzinho hoje. Aproveitando que eu tô conversando com você, talvez você viu que a gente começou a divulgar um relançamento do grupo de estudo a partir da primeira semana de novembro. Você viu isso? Sim, eu vi sim, Almir. Uhum. E o que é que você achou? O que é que você pensa sobre isso? A ideia de fazer dois grupos, um de... Então, e a ideia, como nós trocamos no outro encontro, né, eu acho excelente. Mas eu acho que eu não vou participar, porque eu acho que eu não estou conseguindo aproveitar muito devido assim ao número de atividades que no momento eu estou, entendeu? Tá muito atarefada. Estamos fazendo o curso, né? E eu acho que eu estou com uma sobrecarga e no fim eu acabo não aproveitando. Entendi. Entendeu? Aí quando nós terminarmos o Franca, aí eu vejo em que estado você está e onde eu posso me interessar, para não perder o elo. Tá certo. Tá bom, mas... Senão ficou muita coisa, a gente não tem como. É verdade, cada um é que vê a sua condição, né? Mas tá bom, bom saber que você gostou do formato, era essa a minha pergunta. Não, isso eu acho que é o ideal, sim. Aham. Né? Um grupo mais homogêneo, porque o grupo quando fica muito heterogêneo, aí sempre vai ter aqueles que aproveitam menos ou ficam insatisfeitos, né? Uhum. Então a gente precisa estar mais ou menos com a mesma energia, com o mesmo potencial. Uhum. Mas foi excelente, eu gostei demais. Então tá bom. Então tá bom, muito bem. Obrigada. Obrigado a você, imagina. As outras pessoas estão me ouvindo bem? Ana Ruth me ouve bem? Boa noite, Júlio. Tudo bom, meu amigo? Pelo retorno que me deu a Lucila, parece que o meu microfone e minha câmera estão funcionando bem. Estão todos me ouvindo, né? Legal, Júlio. Boa noite. Estou vendo aqui tua mensagem. Muito bem, gente. Então eu proponho que nós comecemos, né? Ainda tem diversas pessoas que não chegaram, mas a gente tem
buscado sempre a pontualidade, então a gente começa. Eu quero apenas, para pegar o fio da meada, repassar a essência do que nós trabalhamos na semana passada, quando eu selecionei um trecho de um livro do Bert Hellinger, que fala do dia a dia de um casal, né? E fala das três expressões que ele considera essenciais para sustentar uma relação, né? A expressão do sim, a expressão do por favor e a expressão do obrigado. Sinteticamente, o que ele está contando para a gente, né? São atitudes que podemos ter frente ao parceiro, frente à parceira, e que favorecem um equilíbrio no relacionamento, né? O sim consiste em concordar com o parceiro como ele é, integralmente, sem ressalvas, e independente de essa pessoa com quem eu estou estar totalmente à disposição, 100% correspondendo às minhas expectativas, né? O Bert até diz que se eu tenho alguém, se a pessoa tem alguém e ela corresponder a 40% das expectativas, ele recomenda que a pessoa faça o possível para manter esse parceiro, porque 40% das expectativas é muito. Mas esse sim, ele também tem outras instâncias, outras abrangências, né? Ele diz que existem centenas de razões a cada dia para se dizer sim para o parceiro, né? Um sim de alto valor ao parceiro é aquele sim que eu dou com a minha fidelidade a ele, como um presente de todos os dias. E então essa afirmação ela tem uma força muito grande na, na realização pessoal, num casamento ou numa relação a dois, né? O por favor, ele é uma porta, ele abre a possibilidade de uma reconciliação, ele me coloca humilde perante o outro, ele me coloca de igual para igual. Humilde não significa submisso, humilde não significa inferior, mas me coloca de igual para igual e me possibilita fazer algum movimento no sentido de alguma reparação quando eu eventualmente fiz algo para o meu parceiro, para a minha parceira, que requer uma reparação. Então a proposta do Bert, e aí tem a pergunta que ficou sem resposta na semana passada, e que eu vou tratar daqui a pouco com um texto que eu mandei hoje à tarde para vocês, né? E o obrigado é a terceira expressão, terceira vibração que colabora fundamentalmente para uma relação a dois bem-sucedida e que contribui para a perenidade dessa relação. Então, se o outro é fiel a mim, por exemplo, eu recebo isso como um presente. A gente observa no dia a dia, no trato com casais, que a questão da fidelidade é tratada como um compromisso perante a religião, perante Deus, um compromisso social, né? E é algo que fica lá atrás, quando o casal se determinou a viver juntos e pode ter tido um casamento formal, onde normalmente é parte do ritual, né, fazer juras de fidelidade, né?
A proposta do Bert Hellinger, com esse obrigado, é obrigado pelo dia de hoje, em que você, totalmente por sua vontade, foi fiel a mim hoje. Então, a proposta do obrigado é a proposta de um relacionamento vivo, onde no dia de hoje eu reconheço as muitas razões que eu tenho para te agradecer. Então, são as 3 palavrinhas mágicas, vamos dizer assim, ou o kit de primeiros socorros, como eu às vezes digo, que nos permitem nutrir uma relação. E aí eu quero passar então a tratar daquela pergunta que foi feita na semana passada, de por que o Bert Hellinger ele não utiliza, quando alguém comete alguma falha perante o parceiro, ele não utiliza a palavra desculpe-me, né, ou me desculpe e tal. Isso me remete a procurar, me remeteu a procurar entre diversos livros do Bert alguma coisa que ele fale sobre o perdão. E mais uma vez eu encontrei no Amor do Espírito um texto dos mais atualizados sobre o perdão. Eu procurei numa gravação que eu tenho de uma vivência, de um workshop do Bert, que ele ministrou aqui no Brasil, mas eu não consegui encontrar, porque são 32 CDs, é um material muito vasto e eu nunca fiz uma indexação disso, não decupei, né? E então eu não consegui encontrar, mas em essência eu encontrei no Para que o Amor Dê Certo uma palavra que vai na mesma direção. Então eu posso fazer alguns comentários depois, mas gostaria de iniciar com uma leitura. E depois eu respondo a pergunta da Bárbara, que ela pediu que respondesse durante o dia de hoje, esse nosso grupo de estudos de hoje. Então, como todas as vezes, meus amigos, quem estiver conectado e tiver qualquer pergunta, pode interromper a leitura, pode ligar sua câmera. O Éder está com a câmera ligada, eu estou te vendo aí, tá? Boa noite, Éder. E qualquer pergunta, ligue o microfone e podem falar, tá bom? Então, vou começar a leitura. O perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Então, o ato de perdoar apenas encobre e adia o conflito em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa como se tivesse o direito de fazê-lo. Quer dizer, o que o Bert está propondo aqui é algo assim que desafia um entendimento mais ligeiro a respeito do conceito cristão tradicional do perdão, né? Depois eu vou explicar, mas se alguém tiver qualquer dúvida, é agora mesmo, podem interromper, tá? Então ele continua no texto. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação. E o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se alguém fez algo que me trouxe um prejuízo emocional, que me trouxe mal-estar, que me prejudicou, seja lá de que forma isso tenha sido, se eu simplesmente perdoo a pessoa,
eu não estou promovendo a reconciliação com isso. E eu vou explicar. Ele vai contar um caso e aí nós vamos conversar sobre isso. Então ele chama aqui a segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos já casados, apaixonaram-se. A mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha. E o seu maior desejo em relação à sua filha, o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse, mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com a filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se a mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha. Então, detalhando um pouco mais, talvez, talvez explicando com outras palavras, qual é o sentido do que o Bert afirma aqui. A ideia de que algo muito grave seja feito a mim e eu simplesmente perdoe, ela me coloca numa condição muito superior à pessoa que fez o que possa ter feito. Num casamento, por exemplo, onde existe uma relação extraconjugal, vamos pegar esse exemplo, o ato simplesmente de perdoar, ele coloca essa pessoa que se manifesta assim como muito superior à outra. Normalmente, esse perdão, que de uma certa maneira pode ser visto como algo que traz em si uma arrogância, ele inviabiliza que a relação continue. Existe, normalmente, algo que precisa acontecer com a pessoa que fez aquilo que tenha feito. Por exemplo, um desvio de dinheiro perante um sócio, mas aqui nós estamos falando de relação a dois, não é? Aquela pessoa que é o suposto agressor, o que traz a possibilidade de uma verdadeira reconciliação é que ele tenha que, de alguma maneira, recompensar ou compensar, reparar o seu ato que foi agressivo em relação a outra pessoa, que desrespeitou a outra pessoa. Quando ele tem que passar por algo que faz com que ele ou se sacrifique, ou sinta o peso, ou sinta a dor, ou perca alguma coisa em favor do outro, isso traz equilíbrio para a relação. Isso faz com que, de certa maneira, o débito que ele contraiu, o débito emocional, o débito ético, o que quer que seja que ele contraiu em relação ao parceiro, ele seja equilibrado, ele seja reparado, recompensado, né? E então sentir o peso da sua atitude e de alguma maneira sofrer por isso, se privar de algo por isso, traz a reparação.
Muitas vezes a pessoa que, vamos chamar entre aspas aqui, é vítima de algo assim, ela muitas vezes tem a necessidade de expressar um perdão, porque para ela também é algo pesado e ela quer se ver livre daquilo. Porém, muitas vezes esse movimento de perdoar, ele vem junto com o fim da relação. O fato de perdoar não traz reconciliação neste sentido, né? Perdoar nesse sentido que nós estamos estudando aqui, que corriqueiramente é o que é mais entendido como perdão. Então, o Bert, por exemplo, numa constelação, não existe um representante pedir perdão ao outro. Não existe um parceiro pedir perdão à parceira ou vice-versa. Existe um sinto muito, existe um por favor, me diga como eu posso reparar o que eu fiz. Existe uma atitude de um reconhecimento. Puxa, eu fiz algo que realmente, se fosse comigo, me traria muito sofrimento. Quando eu simplesmente digo me desculpe ou me perdoe, eu praticamente jogo para cima do outro o problema. Eu jogo para cima dele a obrigação praticamente de me perdoar. Eu vi que eu errei, reconheci que eu errei, e então eu peço perdão ou peço desculpas. E agora a responsabilidade está do outro lado. O que mais você quer que eu faça? Eu já pedi desculpas, eu já pedi perdão. Então também isso deixa a solução muito longe. A solução fica muito longe. Por esta razão, o Bert não vê a simples atitude de perdoar como uma atitude que leva à reconciliação. E a gente vê nos movimentos, por exemplo, uma técnica no direito que está ganhando notoriedade, é da justiça restaurativa. Ela coloca, por exemplo, um assassino e os pais de uma pessoa que foi morta por esse assassino, coloca eles frente a frente, para que o assassino possa ter contato com a intensidade da dor que ele causou. E na metodologia da justiça restaurativa, quando a pessoa que representa a família do assassinado consegue expressar toda a sua dor para aquele que praticou o crime, para ela isso liberta muito mais do que simplesmente dizer você está perdoado. E para quem praticou o crime, ele consegue entrar em contato com a intensidade da dor que ele causou. E quando isto acontece, o perdão ou a superação daquela dor é uma conquista de ambos. Então, num relacionamento de casal, e isso acontece em vários níveis, nós estamos pegando coisas drásticas, mas acontece em coisas pequenas. Por exemplo, esquecer a data de aniversário de casamento, ou esquecer de um compromisso. Eu falei que eu ia passar em tal lugar e comprar tal coisa antes de chegar em casa, mas no caminho eu esqueci, e isso pode causar um transtorno, um contratempo. Então, na dinâmica de um casamento, existem muitas oportunidades de se identificar a necessidade de reparação. Algumas muito mais densas, né? Muito pesadas, proporcionais à atitude que a pessoa teve. Mas o caminho que o Bert propõe do equilíbrio é o caminho de permitir que o agressor, ou a pessoa que falhou, a pessoa que agrediu,
ou aquela pessoa que cometeu algum ato antiético, leviano, uma relação extraconjugal, ou o que quer que seja que traga sofrimento para um dos dois, o que traz possibilidade de uma reconciliação e de uma continuidade de igual para igual é esse formato como eu estive descrevendo agora. Porque o que eu também tenho observado, às vezes, no meu trabalho com casais, é que muitas vezes, quando a pessoa perdoa, vem junto uma série de condições para que esse perdão seja válido. Então, a culpa, ela não se resolve, e a sensação de vítima também não se resolve, porque aquela pessoa que praticou alguma coisa e que eu perdoei sob certas condições, faz com que aquela pessoa fique, de certa maneira, presa. E aquele que pecou, vamos dizer assim, falando aqui entre aspas, na visão das constelações, ele fica refém da outra pessoa. Então existe um preço que poderá ser cobrado eternamente pelo perdão. E isso não é reconciliação. A relação nunca mais será a mesma se o perdão vier nesse tipo de condição. Então, para que possa haver uma reconciliação, é preciso que ela seja uma conquista de ambos e que aquele que fez o que causou dor ao outro possa viver um pouco dessa dor. Então aqui tem algumas perguntas, né? Primeiro, uma pergunta que foi feita à tarde: como é feita a compensação da vítima? No exemplo que foi dado, houve um reconhecimento do prejuízo. Aí ela pergunta se reconhecer é suficiente como ato compensatório. Olha, não necessariamente, porque o exemplo que foi dado, há um reconhecimento da perda da mulher, que era a primeira esposa, e da sua filha, e as exigências que essa mulher e a filha passaram a fazer. O novo casal, aquele casal que se formou a partir da dissolução do primeiro casamento, eles concordaram em atender às exigências. Então eles pagaram, eles, de alguma maneira, eles tiveram a oportunidade de sentir a extensão do que fizeram com a outra pessoa. Então, como é feita a compensação, não existe, em tudo que eu já li e vi do Bert Hellinger e de outros consteladores experientes, pessoas do exterior, pessoas do Brasil, não existe uma tabela, não existe uma lista de compensações de acordo com o erro, de acordo com a falha, de acordo com a agressão de um, existe uma correspondência. Então, se a pessoa fizer isso, isto compensa. Não é assim. O que eu tenho visto é caso a caso. As situações onde uma reconciliação acontece, elas têm histórias que são muito particulares. O Bert deu nesse texto apenas um exemplo para servir como uma linha de raciocínio, mas o próprio Bert tem diversos outros exemplos em diversos outros livros. Por exemplo, teve o caso de um homem que teve uma relação fora do casamento e que eles conversaram, o casal conversou e ela decidiu propor a ele o seguinte: isso não é uma conversa, eles tiveram todo um caminho percorrido em que, buscando a ajuda terapêutica, chegaram no ponto dela propor a ele o seguinte,
que ele iria pagar a ela uma viagem e ele não iria saber para onde ela foi. E ela então iria ficar um determinado tempo fora de casa, viajando, ele não saberia para onde ela ia, ele só iria pagar a viagem. E depois que ela voltasse, o combinado entre eles é que eles não falariam mais sobre o assunto, nem sobre a relação extraconjugal que ele teve e nem sobre a viagem, para onde ela foi, o que foi que ela fez. E no caso desse, no caso que ele contou, isso está em um dos livros, a história não é exatamente assim, mas sinteticamente é assim. Para aquele casal, isso foi suficiente. Então, diante de algo, qual é a maneira que eu tenho visto que funciona nos atendimentos que eu faço com casais? Aquela pessoa que sente que está com crédito, que recebeu algo muito pesado, uma dor muito forte por uma atitude do outro, ela busca o que poderia ser uma compensação que tornaria a relação novamente equilibrada. E a partir daí, ela sentindo que isso pode tornar a relação novamente equilibrada, ela propõe. E se o parceiro ou a parceira aceitarem, eles vão viver aquilo e, na sequência, se isso foi verdade, se aquela compensação demandada de fato compensou, eles serão perfeitamente capazes de retomar a vida sem que fique nenhum resquício daquela dor do passado, revivendo ou deixando algum tipo de ressentimento nas pessoas. Então, mesmo esse outro exemplo não quer dizer nada. Não precisa necessariamente ser uma receita de compensação. Essa, não é isso. A proposta do Bert não é essa. A proposta do Bert é olhar para a dor, sentir a dor e encontrar algo que possa compensar a dor. E essa dor, ela se esgota, ela é vivida até se esgotar. Então, a Ana Ruth faz uma pergunta parecida com a da Angélica. A Ana Ruth pergunta: qual é a melhor maneira ou tom para se solicitar essa reivindicação? Veja, vivencialmente, quer dizer, uma experiência pessoal em assuntos realmente relevantes, eu não tenho. Como facilitador, o que eu digo é que isso varia bastante. Às vezes, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu atender um dos dois do casal. E no momento do atendimento, a coisa é expressa de uma maneira muito emotiva, muito intensa, muito forte, e vem às vezes como uma explosão, né? Mas isso, quando acontece num ambiente terapêutico, esse tipo de acontecimento ele já está a serviço da reconciliação, porque se a pessoa vive uma prévia do assunto, do fato, e ela expõe de uma maneira muito emocional, quando ela for de fato expor, ela já não estará tão emocionada e ela poderá conduzir esse momento de uma maneira mais equilibrada. Então, qual é a melhor maneira de fazer a reconciliação de forma que não haja culpa e vitimização? A melhor maneira que eu conheço, através das constelações, é de fato olhar para a dor
e reconhecer a sua real extensão. Existem pessoas que se vitimizam e às vezes perdem a oportunidade até de reconhecer que alguma coisa pode ter se instalado no casamento e mesmo ela sendo, digamos, agredida ou sofra alguma dor importante, se ela se coloca como vítima, ela perde a oportunidade, inclusive, de reconhecer se ela teve alguma participação ou se ela é, em parte, responsável por aquilo ter acontecido no casamento. Na vitimização, ela não enxerga, a pessoa não enxerga. Então, a melhor maneira que eu conheço é um passo de cada vez. Primeiro, olhar para a dor, reconhecer o seu real tamanho, não aumentar e nem diminuir o tamanho dessa dor, qualquer que seja a situação que causou isso. Tá? Às vezes pode ser uma ofensa grave, uma palavra. Opa, quem ligou o microfone? Delmer. Fala, Eder. Não sei se você quer concluir, senão eu só queria fazer na verdade é um adendo, uma coisa que eu tenho observado em algumas questões até muito próximas. Eu posso fazer já? Pode. Depois eu retomo. Tudo bem, desculpa, viu? Não, tranquilo. Pode falar. Nessa questão que você colocou aí principalmente nesse último momento que você falou de vitimização, eu tenho observado em dois casos assim muito próximos, sim, são coincidências, mas é do homem para a mulher, de casais assim, em que o homem, nos dois casos, eles se vitimizam e dá uma impressão, e assim, são mulheres teoricamente decididas de que querem essa mudança e as formas como eles se vitimizam chega a dar um comparativo como se fosse um amor mágico, só que é uma impressão de amor mágico, e pode existir alguma coisa nesse sentido, e em um dos casos isso funciona, porque a pessoa se atém a essa decisão dela porque ela se sente muito mal com essa situação. E outro caso, a pessoa luta contra isso, ela não deixa que isso afete ela. Pode existir alguma coisa desse tipo? Não exatamente, Éder. Talvez essa postura de vida, diante do fato, ela tenha talvez alguma relação com uma dinâmica que nós chamamos em constelação de amor mágico, mas que no caso não é do homem adulto em relação à esposa, é da criança que esse homem foi e que ainda como criança pode estar enredada nesse tipo de sentimento em relação à sua mãe ou em relação a seu pai, alguém maior que ele. Isso pode de fato levar a pessoa para uma posição de vítima diante de algo que tem a ver com a sua relação como adulto, a sua relação conjugal. Então, isto pode estar como pano de fundo, tá? Agora, o efeito é o mesmo, porque como vítima, a pessoa prolonga a situação. A vítima ela não está procurando uma solução, ela está apontando um culpado. E isso passa longe da reconciliação. Existem casos em que mesmo aquela pessoa que fez algo, ou que, por exemplo, tomou a atitude, procurou a separação, terminou o casamento, mesmo que essa pessoa reconheça, esteja disposta
a algum tipo de reparação, a pessoa, às vezes, a outra pessoa prefere ficar no lugar de vítima. E ela não faz nenhum tipo de proposta que conduza a um fim do conflito. A vítima, um dos pressupostos da vítima é que o conflito permaneça vivo. Então, a vitimização, ela na verdade alimenta o conflito. Ela não aponta para uma solução. E nesse sentido, tem, vamos dizer, um efeito semelhante àquilo do que a gente chama de amor mágico, porque a criança, ela tem um tipo de comportamento que não a impulsiona para frente, ela fica parada naquela situação e ela também não contribui em nada para o objeto do seu amor, que seria sua mãe ou seu pai. Então, a vítima, o que ela mais quer é manter o agressor ligado a ela. No seu íntimo, é isso que ela quer, que o agressor permaneça ligado a ela e que o conflito não se resolva. Então, Angélica, a melhor maneira de fazer a reconciliação é poder olhar com sinceridade e, se for através da visão de constelações, olhar através de uma constelação para que a justa razão, a justa medida possa ser detectada, ou a extensão do dano, a extensão da dor possa ser vista com clareza. E a partir daí, os próximos passos. Então, o que poderia ser uma compensação e como e quando isto pode ser exposto. Muitas vezes, através de uma constelação, isso pode ficar até visível. E muitas vezes a compensação, ela não necessariamente requer que a outra pessoa que fez a primeira agressão, vamos dizer assim, que ela esteja presente na constelação, ou até mesmo que ela saiba que isso é algum tipo de compensação que eu queira exigir, né? Ainda assim o movimento sistêmico pode acontecer. Então, o como fazer, a melhor maneira de fazer, ela se mostra passo a passo. Então, a partir do momento que eu olho, o próximo passo pode ficar claro. E a partir do momento que eu dou esse passo, o próximo passo pode ficar claro. E assim por diante. Em termos gerais, a melhor forma, a melhor maneira é uma maneira que seja assimilável pela outra pessoa. Que ela possa compreender que esta compensação vai trazer paz para a história. Agora, a melhor para todas as situações, isso eu não vi. Eu não vi o Bert propor, eu mesmo, nas diversas constelações que tenham a ver com isso, eu também não me deparei com, vamos dizer, um roteiro padrão ou um formato padrão. Não sei se alguém quer comentar isso, se alguém tem experiência diferente ou alguma experiência que confirme. Gostaria de ouvi-los, se for o caso, sobre isso. Bom. Ok. Então, com esse pequeno trecho,
Espero que eu tenha deixado claro por que que nas constelações a gente não tem a palavra me perdoe como um recurso. Isso não quer dizer de forma nenhuma que não exista perdão. A proposta do Bert é o caminho para o perdão. Então, é disso que se trata, e que uma relação, uma história, um casamento, né? Os casamentos que duram, eles oferecem muitas oportunidades em intensidades diferentes para que isso seja vivenciado. Por exemplo, quando nasce, estou falando de um caso real, né, que eu vivenciei. Diante do nascimento de um filho, quando a mãe toma aquele filho para si, e qualquer tipo de tentativa de participação mais direta do pai, ela não é bem aceita pela mãe. Então o pai não consegue, às vezes, ter oportunidade nem mesmo de fazer as tarefas cotidianas, por exemplo, dar um banho na criança, alimentar a criança. E existem casos que eu atendi em que nitidamente a mãe tinha uma visão de que aquela criança tinha que ser cuidada exclusivamente por ela, e que somente ela é quem saberia fazer exatamente o que a criança necessita. E isso causou, como normalmente causa, aquele pai que quer participar, que quer estar presente, que está vivendo as emoções de ser pai e que quer se colocar a serviço. Isso pode representar uma dor muito profunda para esse pai. E a mãe, na maior parte das vezes, não se nota que ela tenha feito algo assim que lhe pareceu pesado. Ela faz como que instintivamente. Ela fala, ela faz gestos, ela tem atitudes que, em síntese, dizem: deixa comigo que isso não é para você. Você não faz tão bem quanto eu, ou você não sabe, ou o seu lugar não é aqui. Mesmo que não seja dito com essas palavras, existem gestos às vezes, ou uma frase que às vezes é dita que tem um efeito muito nocivo num pai. E a mãe sequer tinha percebido, né? É aquilo que dizem, né? Quando alguém agride fisicamente alguém, a pessoa que bate esquece facilmente, mas a pessoa que apanha não esquece. Então, transpondo aí para essa situação, esse é um tipo de situação que eu já tive que lidar em constelações. E o caminho é o mesmo. Quer dizer, o que se busca é uma reconciliação, o que precisa ser feito, como número 1, é aquela dor que foi causada pela atitude de um, ela precisa ser devidamente dimensionada por quem sofreu aquilo, e essa pessoa precisa ter a oportunidade de ser recompensada, aquela dor precisa ser reparada, e isso é algo que cabe a este agressor, no caso, a mãe, em relação a guardar o filho só para si, não permitir que o pai tenha acesso. Isso é perfeitamente possível, mas às vezes
o que coloca as coisas no lugar pode ser apenas uma frase. Por exemplo, quando a mãe consegue dizer com sinceridade, do fundo da alma, ela consegue dizer para o pai: eu confio em você como pai. Então, às vezes, ela não precisa ficar uma semana sem dar banho no filho, como uma forma de compensar a negativa que ela fez para o pai. Não se trata de castigo ou de punição. Se trata da possibilidade desta pessoa poder sentir algo que se assemelha com o que ela causou e assim ela poder expressar dentro dela: por favor, eu não sabia, por favor, eu sinto muito, por favor, vamos arrumar essa situação, me diga o que eu posso fazer. Isso, entende? Isso abre para um recomeço, para um reencontro, para uma possibilidade de uma retomada de uma caminhada normal. Tá? Éder, depois do que eu disse, mais alguma observação, meu amigo? Tem algum detalhe desses casos que você observou? Não, ficou bem claro, bem sucinto aí a sua explicação. Uhum. O que eu queria dizer é que nesses dois casos específicos, a pessoa que está mantendo essa decisão de descontinuar essa relação e tal, uhum. ela muito mais. Ela não cede, só que isso ela sofre. Ela tem N pressões dentro de casa. E os dois casos, as pessoas, os casais têm filhos, e a outra, ela cede, né, nessa entre aspas, aí, apelação por parte do marido. Apelação não é a palavra certa, mas uhum. Ela cede e ela vive aquilo como se fosse ela coloca um pano em cima. Então, tipo, a relação social é melhor e familiar é melhor, só que intimamente é muito mais difícil. Eu tenho muito contato com essas duas pessoas e elas se expressam assim, entendeu? Entendi. Exatamente, quer dizer, elas podem até continuar casadas, mas o casamento em si, ele está bastante prejudicado, né? Exatamente por não haver essa possibilidade de progressão da situação, que é o que o Bert descreve sobre isso, né? Legal. Mas era isso, ficou bem bacana a sua explanação, eu agradeço. Tá legal. Tem uma contribuição da Ana Ruth, que está aqui no chat. No exemplo que relatei no encontro anterior, a senhora percebeu que a traição do marido foi recompensada quando ela reconheceu, através da constelação, que antes dele começar a infidelidade, ela o traiu, praticando uma ação que mudou totalmente a dinâmica da família, sem compartilhar com ele. Ela se sentiu recompensada e mudou a forma de se olharem como marido e mulher. Exatamente. Quer dizer, a constelação, nesse caso, apenas evidenciou, né, Ana Ruth, algo que ela pôde perceber, que, na verdade, o caminho que o marido escolheu era apenas uma maneira, entre aspas, de se vingar de algo. Né? O que o Bert até chama de boa vingança, que mexe muito com as pessoas, né? Imaginar que exista uma boa vingança. Mas é nesse sentido da reparação, da recompensa, do reequilíbrio da situação. Sua contribuição é perfeita, muito grato, tá? Então agora vamos fazer um exercício para a gente dar um fechamento nessa reunião de hoje. E depois eu vou digitar uma mensagem para vocês no nosso grupo de WhatsApp, visando a preparação do relançamento dos grupos de estudo a partir da primeira semana de novembro. Eu vou solicitar
algumas contribuições de vocês, aos que quiserem, evidentemente, tá? Então agora feche os olhos e se você está casado, se você está casada, se você tem alguém que você compartilha a vida com essa pessoa, você leva a tua atenção para esse teu casamento, para esse teu relacionamento. E se você não está num relacionamento, você pode pensar em um antigo relacionamento. Pode ser o seu relacionamento mais recente ou aquele que você considera o mais importante da sua vida até aqui. E de olhos fechados, procure, você que está num casamento, procure por algum fato recente, mesmo que não seja nada muito pesado, aliás, tomara que não seja, algo importante para você, algo que você possa perceber agora, olhando um pouco para os dias mais recentes ou os tempos mais recentes, ou talvez exista algo que seja importante de ser visto e você ainda não olhou, algo que ele ou ela fez ou disse e que causou uma dor, um desconforto, causou uma sensação que não foi legal e que talvez você optou por deixar para lá, mas que de alguma maneira lá no fundo de si você sabe que não foi legal e que talvez esteja faltando alguma coisa em relação a isso. E você que não está num relacionamento, procure algo do relacionamento anterior nessa mesma direção. Pode ter sido uma palavra, uma resposta, um comentário muito sarcástico, depreciativo, uma atitude, uma omissão, o que quer que seja. Olhe agora para outra pessoa e para esse fato. E se você localizou o fato, entre em contato com a sensação que te causou. O tamanho do desconforto, o tamanho do sofrimento, da dor. E, sinceramente, no seu íntimo, identifique qual é a medida desse desconforto. É algo realmente pequeno ou é algo que é repetitivo, é algo que está sempre acontecendo e sobre o qual você já tentou lidar de diversas formas, já tentou expor, às vezes até já brigou, já discutiu, já tentou se impor, mas ainda continua acontecendo. Ou então é algo pontual e apenas isso. E agora procure imaginar, conhecendo a outra pessoa e conhecendo também a si, o que é que poderia ser uma atitude sua? Ou o que é que poderia ser um novo evento, um novo fato que pudesse acontecer e que poderia zerar esse débito que a outra pessoa criou com você? Espere por alguma ideia. Isso pode ser que venha de forma totalmente inesperada para você.
Não se trata aqui de procurar pagar com a mesma moeda, de querer ter a alegria de que a outra pessoa sinta na pele o mesmo desconforto que você sentiu, ou talvez ainda sinta. Trata-se de você realmente identificar algo que, se for feito, vai te deixar em paz e você vai conseguir virar essa página. E agora, imagine-se fazendo o que você identificou. Imagina que isso que você pensou em dizer, ou pensou em fazer, ou imaginou que o teu parceiro teria que fazer para compensar. Imagina agora que isso aconteceu. E permita-se entrar agora em contato com as sensações que começam a surgir a partir de você estar admitindo que aquilo que você imaginou aconteceu. Note bem como você se sente. Você se sente leve? Você está mais disponível para o outro? Você de fato volta à presença do teu parceiro, da tua parceira? Você volta totalmente disponível, sem nenhuma cobrança? Examina como você volta e se depara com a pessoa agora. E aí você tem basicamente 3 possibilidades. Se você se sente leve, disponível, novo e em contato com o que de melhor une vocês dois, isso que você imaginou realmente representa uma boa forma de compensar a atitude, o evento, o fato que aconteceu. Se você se sente culpada ou culpado, provavelmente o que você imaginou é pesado demais, é desproporcional. Ele é maior do que a agressão que você sofreu. E se você ainda se sente desconfortável, ainda sente que você cobra alguma coisa, que você exige alguma coisa do outro, ou seja, você não está feliz nesse reencontro, então isso significa que a ideia que você teve de compensação, ela não foi suficiente. Você tentou ser boazinha, tentou ser, vamos dizer assim, cordial com o outro, talvez em função da sua autoimagem. Eu sou uma pessoa boa, eu não vou fazer o outro sofrer. Quando aqui não se trata de fazer o outro sofrer, se trata de você dar uma chance de reequilíbrio no teu relacionamento. Ok? Então, meus caros, por hoje, esse foi nosso grupo de estudos. Eu quero só ver se não surgiu mais nenhuma perguntinha. Não, paramos no depoimento da Ana Ruth. Então, desejo uma boa noite a todos, uma boa semana. Entre vocês, eu sei que tem professores, então eu desejo um dia que tenha sido um dia de reconhecimento por aquilo que vocês ensinam para outras pessoas e de renovar a sua disposição para cumprir com a tua missão de ensinar. E até nosso próximo encontro.
Eu falei que vou mandar uma mensagem, daqui a pouquinho eu mando para vocês, tá bom? Tudo de bom, gente. Grato pela atenção de vocês. Felicidades.